Israel vivia tempos de profunda aflição e desespero. Os midianitas, um povo impiedoso e violento, invadiam as terras prometidas, saqueando colheitas, destruindo rebanhos e deixando um rastro de miséria por onde passavam. As casas se enchiam de medo e angústia, e cada família sentia o peso de uma opressão que parecia interminável. Homens, mulheres e crianças viviam diariamente sob a sombra da violência, sem saber se o amanhecer traria algum alívio. Os campos, outrora fonte de vida e sustento, transformaram-se em cenários de destruição. E o choro e a desesperança se espalhavam como uma nuvem negra. Em meio a esse cenário sombrio, os anciãos e os líderes do povo recordavam os dias de glória, quando Deus havia realizado milagres e protegido seus antepassados. As memórias dos feitos de Abraão, de Moisés e de outros patriarcas reacendiam a fé em um tempo em que o Senhor caminhava entre eles, guiando e salvando. Contudo, com o passar dos anos, o clamor por socorro se intensificava, e o povo clamava por um sinal, por um milagre que os livrasse da opressão e restaurasse a esperança perdida. Cada oração era um pedido sincero de libertação, e os corações oprimidos buscavam, com fervor, a intervenção divina que pudesse reverter o curso de suas desventuras. As ruas das cidades e as estradas de terra eram preenchidas com histórias de sofrimento e de perdas irreparáveis. E a sensação de abandono se fazia presente, pois muitos se perguntavam se Deus ainda se lembrava do seu povo. Esse ambiente de desespero, porém, também carregava a semente da esperança. Uma esperança que se alimentava das antigas promessas e da fé inabalável de que o Senhor nunca abandona os que nele confiam. O clamor coletivo, a dor compartilhada e o desejo ardente por justiça formavam a base de uma nação que ansiava por ser resgatada das mãos de seus inimigos. Cada lágrima derramada e cada lamento entoado eram ofertas de fé, pedidos de socorro que chegavam até o trono divino, onde se acreditava que o Deus de Israel ouvia e respondia aos clamores de seus filhos. Assim, mesmo em meio à devastação e à opressão, o povo começava a perceber que aquela escuridão poderia ser rompida por um milagre que viesse do alto, por um líder escolhido para trazer a salvação e reerguer os alicerces da nação. Essa atmosfera de dor e, ao mesmo tempo, de esperança era o pano de fundo perfeito para o surgimento de uma nova era, onde o impossível seria transformado em realidade pelo poder daquele que sempre havia prometido não abandonar os seus. Enquanto o clamor de Israel se fazia cada vez mais forte, Gideão vivia uma existência modesta em uma pequena aldeia da tribo de Manassés. Ele acordava antes do sol nascer, com o frio da madrugada e o peso das preocupações cotidianas, e seguia para os campos com a determinação de um homem que sabia que o trabalho árduo era a única saída para enfrentar as adversidades. Sua rotina era marcada pelo cultivo da terra e pelo cuidado com os animais, atividades que lhe permitiam sustentar sua família em meio à constante ameaça dos saqueadores. Gideão não se destacava entre os homens de sua comunidade. Ele era visto como alguém simples, sem pretensões de liderança ou glória. A sua vida, repleta de desafios diários, parecia insignificante aos olhos dos que buscavam feitos grandiosos. Mas em seu coração havia uma chama de fé que o mantinha firme mesmo diante das adversidades. Muitas vezes, enquanto ceifava o trigo ou lavrava a terra, Gideão recordava as histórias contadas pelos anciãos. Histórias que falavam das maravilhas que Deus havia realizado no passado para salvar o seu povo. Esses relatos, transmitidos de geração em geração, eram como sussurros de esperança em meio ao desespero, e renovavam a confiança de Gideão em um futuro melhor, mesmo que ele próprio não imaginasse o papel extraordinário que viria a desempenhar. Em sua simplicidade, ele não buscava reconhecimento ou poder. Seu maior desejo era ver sua família protegida e seu povo liberto da opressão que os sufocava. Cada dia
era um teste de resistência e fé, onde o suor do trabalho se misturava com a esperança de que o Senhor, que cuidava dos seus antepassados, também zelaria por ele. A fé silenciosa de Gideão, ainda que modesta, fazia com que ele encarasse as dificuldades com uma resignação que era, na verdade, uma confiança profunda em Deus. Ele acreditava que, por mais pequenas que fossem suas ações, cada gesto de devoção e cada oração eram valiosos aos olhos do Criador. Essa convicção o sustentava e o fazia aceitar as incertezas do dia a dia, acreditando que Deus tinha planos maiores para ele e para toda a nação de Israel. Mesmo quando os medos e as dúvidas tentavam tomar conta, Gideão encontrava forças na simplicidade de sua existência, no contato com a terra e no resgate dos ensinamentos de seus antepassados. A quietude de seu espírito e a humildade com que levava a vida preparavam o terreno para um encontro que mudaria tudo, um chamado divino que despertaria nele uma coragem adormecida e o transformaria de um simples lavrador em um herói destinado a libertar seu povo. Essa dualidade entre a opressão que assolava Israel e a vida simples de Gideão demonstrava que, mesmo nos momentos mais sombrios, a fé e a determinação dos humildes podiam ser a centelha que iniciaria uma revolução. Cada gesto, cada oração silenciosa e cada dia de trabalho árduo eram parte de um plano divino que se desenrolava lentamente, preparando o cenário para a intervenção milagrosa de Deus. A história de Gideão mostra que a verdadeira grandeza não vem da posição ou do poder, mas da capacidade de confiar no Senhor mesmo quando as circunstâncias parecem insuportáveis. Assim, enquanto o povo clamava por um Salvador, a vida discreta de Gideão se transformava em um prenúncio do milagre que estava por vir, revelando que Deus frequentemente escolhe os mais humildes para cumprir os seus propósitos e restaurar a esperança em meio à adversidade. Cada detalhe da sua rotina simples, cada desafio enfrentado com coragem silenciosa, contribuía para a formação do caráter que o tornaria o instrumento da salvação divina, mostrando que, por vezes, o poder de transformar uma nação repousa na fé de um único homem que decide, mesmo sem saber, seguir o caminho que o Senhor traçou para ele. Enquanto a opressão continuava e o povo clamava por socorro, Gideão seguia sua rotina no campo, concentrado em seu trabalho e envolto em dúvidas e medos. Em meio à solidão de suas tarefas, uma figura inesperada surgiu, iluminada por uma luz que parecia vinda do próprio céu. Esse homem, que se revelou como o anjo do Senhor, aproximou-se com uma voz suave e firme, dizendo: "O Senhor está contigo, Gideão." Essas palavras atingiram o coração de Gideão, que sentiu um misto de temor e esperança. Ele, que sempre se considerou simples e sem grandes ambições, não imaginava que Deus pudesse escolher alguém como ele para uma missão tão grandiosa. O mensageiro divino explicou que Deus observava sua vida silenciosa e a sua fé modesta, e que o utilizaria para libertar Israel dos midianitas. Apesar de suas dúvidas e da sensação de inadequação, Gideão escutava atentamente e começava a perceber que aquele encontro não era mero acaso, mas o início de uma transformação profunda. A presença do anjo trouxe uma nova luz à sua existência, mostrando que até os humildes podem ser instrumentos de grandes milagres quando confiam no Senhor. Assim, naquele momento singular, Gideão deu os primeiros passos rumo a um destino que mudaria não só a sua vida, mas o futuro de todo o povo israelita. Mesmo após o impactante encontro, Gideão permaneceu repleto de dúvidas e sentia a necessidade de uma confirmação mais clara de que o chamado divino era real. Em um gesto de humildade e prudência, ele decidiu pedir sinais que pudessem fortalecer sua fé e dissipar o medo que insistia em rondar seu coração. Para isso, Gideão preparou uma oferta simples: um cabrito e pão sem fermento, que colocou sobre uma rocha, aguardando que Deus demonstrasse sua presença de forma inequívoca. Enquanto esperava,
cada instante parecia carregado de tensão, mas a fé silenciosa que habitava em seu interior não permitia que ele se rendesse ao desespero. De repente, o anjo estendeu seu bastão e, num instante surpreendente, o fogo desceu da rocha e consumiu a oferta, revelando de maneira clara a aprovação divina. Esse milagre transformou a hesitação de Gideão em um renovado sentimento de segurança e o convenceu de que o Senhor estava verdadeiramente com ele. Mesmo assim, o sentimento de insegurança persistia, levando-o a pedir outro sinal. Dessa vez, ele colocou um véu de lã no chão e ordenou que, ao amanhecer, o orvalho se acumulasse somente sobre o véu, deixando o solo ao redor completamente seco. Quando o dia nasceu, Gideão encontrou o véu encharcado de orvalho, enquanto a terra permanecia sem um pingo de umidade. Esse segundo sinal fortaleceu ainda mais sua convicção e dissipou definitivamente as sombras da dúvida. Cada sinal enviado pelo Senhor iluminava o caminho de Gideão, transformando sua incerteza em determinação e preparando seu espírito para os desafios que viriam. Por meio desses milagres, ele aprendeu que a fé se constrói aos poucos, com pequenos gestos de confirmação que reafirmam a presença e o cuidado divino, e que confiar nos sinais do Senhor pode transformar um homem comum em um herói, destinado a realizar grandes feitos. Gideão ficou maravilhado com os sinais que recebia, e mesmo com os sinais anteriores, buscava uma confirmação ainda mais poderosa. Em um momento de profunda devoção, ele preparou um sacrifício simples, colocando a oferta sobre uma pedra fria. Enquanto o silêncio pairava no ar, uma luz intensa começou a se formar no horizonte. De repente, do alto, desceu um fogo divino que consumiu por completo o sacrifício, transformando a pedra e o ambiente ao redor com seu brilho resplandecente. Esse fogo não apenas aqueceu o corpo, mas incendiou o coração de Gideão, enchendo-o de uma certeza inabalável de que o Senhor o havia escolhido para uma missão grandiosa. O espetáculo do fogo era tão impressionante que até o próprio tempo parecia parar. E cada centelha refletia o poder e a presença de Deus. A visão revelou a Gideão que os sinais enviados não eram meros acasos, mas manifestações diretas da vontade divina, destinadas a transformar sua dúvida em convicção. O fogo consumia tudo, eliminando as incertezas e deixando somente a clareza de uma missão sagrada. Cada chama era um lembrete de que, mesmo na escuridão, a luz de Deus podia brilhar intensamente e guiar os passos daqueles que depositavam sua fé nele. Essa experiência tocou profundamente Gideão, que passou a ver o fogo não apenas como um fenômeno extraordinário, mas como a confirmação definitiva de que o Senhor estaria com ele em cada batalha, guiando e protegendo o seu povo contra toda a adversidade. Após a confirmação divina por meio do fogo, Gideão recebeu uma nova ordem que mudaria o rumo de sua trajetória e o destino de todo o povo de Israel. Deus ordenou que ele destruísse os altares dos falsos deuses que se espalhavam pela terra, símbolos da idolatria que afastavam os israelitas do verdadeiro culto ao Senhor. Mesmo sabendo que essa tarefa traria a ira e o desprezo de muitos, Gideão não hesitou em obedecer, pois entendia que a verdadeira libertação só viria quando o povo abandonasse as falsas divindades e voltasse seu coração para o Deus de seus antepassados. Com determinação, ele partiu para a missão, sabendo que o caminho seria árduo e repleto de desafios, inclusive o fato de que muitos desses altares pertenciam a membros de sua própria família e comunidade. A destruição dos altares representava não apenas a purificação física dos lugares de culto, mas também a renovação espiritual de uma nação que há muito se afastava da verdade divina. Cada altar derrubado era um passo rumo à restauração da fé e à reconquista da identidade que fora perdida sob o jugo da idolatria. Enquanto executava a ordem, Gideão sentia o peso da responsabilidade, mas também a força que vinha do apoio incondicional de Deus.
que o impulsionava a agir com coragem e justiça. Sua ação não era somente uma rebelião contra os falsos deuses, mas um grito de fé e renovação, mostrando que a verdadeira adoração não se constrói com símbolos feitos por mãos humanas, mas com a devoção sincera e o temor ao Senhor. Esse ato de coragem e obediência foi um marco na trajetória de Gideão, pois, ao destruir os altares da idolatria, ele preparava o caminho para que a nação se voltasse novamente para a verdade e demonstrava que o amor de Deus exige sacrifícios e decisões difíceis, mas sempre culmina na restauração da paz e da justiça entre o seu povo. Após cumprir a ordem de destruir os altares dos ídolos, Gideão recebeu a missão de reunir o povo de Israel para enfrentar os midianitas. Ele começou a convocar homens de diversas tribos, mesmo sabendo que muitos se sentiam desencorajados pela opressão que vinham sofrendo há tanto tempo. O chamado de Gideão soava como um grito de esperança para os oprimidos, e aos poucos homens de todos os cantos se uniram a ele. Mesmo assim, o exército cresceu de forma inesperada e superava em número o que se podia imaginar como necessário para a vitória. Em cada reunião, Gideão falava com simplicidade, mas com uma convicção que inspirava confiança. Ele lembrava os ouvintes dos feitos dos patriarcas e das promessas divinas, mostrando que a verdadeira força não estava nos números, mas na fé e na obediência a Deus. A multidão se formava com homens que, apesar de suas limitações e medos, acreditavam que o Senhor os conduziria à libertação. O ambiente, que antes era de desespero, começava a se encher de uma expectativa renovada, pois cada novo recruta era visto como um sinal de que o milagre estava próximo. Contudo, em meio a tanta esperança, Gideão percebeu que um exército tão grande poderia, na verdade, levar o povo a confiar em sua própria força, em vez de depender exclusivamente da intervenção divina. Essa percepção prepararia o caminho para uma nova ordem que viria em seguida. Diante do grande número de soldados reunidos, Deus falou a Gideão de que a vitória não seria alcançada pela força do exército, mas pelo poder do Senhor. Assim, foi ordenado que Gideão reduzisse o número de homens para que a glória da vitória pertencesse unicamente a Deus. Em um momento de oração e profunda reflexão, Gideão observou atentamente o modo como os homens bebiam água no rio. Ele instruiu que aqueles que se ajoelhavam para beber, de forma cuidadosa, fossem mantidos, enquanto os que se lançavam de joelhos ou bebiam de maneira apressada deveriam ser dispensados. Esse critério, aparentemente simples, revelou-se como um ato de fé e sabedoria divina, pois demonstrava que a prontidão e a humildade eram mais importantes que a força bruta. Aos poucos, o número foi diminuindo até que restaram apenas 300 homens, escolhidos por Deus para compor o exército que libertaria Israel. Cada um desses soldados era consciente de que lutava não por glória pessoal, mas para manifestar o poder do Senhor sobre os inimigos. Esse milagre da redução do exército reforçou a ideia de que Deus opera de maneira surpreendente, usando até os mais humildes para realizar grandes feitos. O exército dos 300 homens se transformou num símbolo vivo de que a fé e a obediência podem superar obstáculos aparentemente impossíveis e que a verdadeira vitória se alcança quando o poder divino se faz presente em cada ação. Dessa forma, a escolha dos 300 homens não apenas preparou o cenário para uma batalha milagrosa, mas também ensinou ao povo de Israel que, mesmo em meio às adversidades, confiar no Senhor é o caminho para a libertação e a renovação da esperança. Deus revelou a Gideão uma estratégia surpreendente e fora dos padrões militares. O plano não envolvia o uso de espadas ou arcos, mas sim trombetas, antorchas e vasos de barro. Cada um dos 300 homens recebeu uma trombeta e uma antorcha escondida dentro de um vaso de barro. E a ordem era de manter o silêncio até o momento exato do ataque. Gideão explicou que,
Quando as trombetas fossem tocadas e os vasos quebrados, o som e a luz iriam criar um estrondo que confundiria os inimigos. A ideia era que o pânico se instalasse no acampamento dos midianitas, fazendo com que eles se desorganizassem e se voltassem uns contra os outros. Mesmo parecendo uma tática sem sentido para os soldados, a mensagem de Gideão era clara. A vitória não dependia da força humana, mas da intervenção do Senhor. A preparação foi meticulosa, e cada homem ensaiou o momento de romper o vaso e acender a antorcha, sentindo que com aquele ato simples, o poder divino se manifestaria de forma grandiosa. A estratégia unia a obediência total à palavra de Deus com a confiança inabalável na vitória prometida. E cada detalhe mostrava que o milagre estava prestes a acontecer de maneira surpreendente e decisiva. Na calada da noite, o plano foi posto em ação com uma coordenação impecável. Os 300 homens se posicionaram ao redor do acampamento midianita, cada um em seu lugar designado, aguardando o sinal de Gideão. Ao mesmo tempo, o silêncio da escuridão era interrompido pelo som súbito das trombetas e pelo estilhaçar dos vasos de barro. A explosão de ruídos e a súbita luz das antorchas incendiadas se espalharam pelo acampamento, gerando um tumulto imediato entre os midianitas. O pânico tomou conta dos soldados inimigos, que não conseguiam distinguir quem eram os atacantes e passaram a se lançar uns contra os outros. A confusão era tanta que os gritos de medo e desespero ecoavam por toda a noite, enquanto os midianitas se dispersavam em meio ao caos. A estratégia de Gideão se revelou eficaz, pois a intervenção divina transformou a batalha em um espetáculo de confusão, onde o inimigo se autodestruía diante dos sinais enviados por Deus. A vitória, que parecia impossível diante do grande número de adversários, foi selada pela fé e pela obediência dos 300 homens, mostrando que o poder do Senhor supera qualquer força humana. Dessa forma, a batalha noturna se transformou num marco da libertação de Israel, reafirmando a mensagem de que a fé em Deus é capaz de transformar o impossível em realidade. Após o caos da batalha, o silêncio dos inimigos deu lugar a um clamor de júbilo. Os israelitas se reuniram em meio às ruínas do acampamento midianita e sentiram o peso da opressão se dissipar. A vitória foi mais que um triunfo militar. Foi a prova de que Deus estava agindo de forma poderosa na vida do seu povo. Cada grito de alegria refletia a esperança renascida e a certeza de que o Senhor jamais abandona os que nele confiam. As famílias que há tanto tempo viviam sob o medo e a insegurança voltavam a sorrir e a sonhar com um futuro de paz e justiça. Os anciãos lembravam os feitos dos patriarcas e reconheciam que aquele milagre era o cumprimento das promessas divinas. Gideão, humilde e silencioso, permanecia entre o povo, sempre lembrando que a glória pertencia somente ao Senhor. A libertação trouxe também a oportunidade de reconstruir a fé perdida e restaurar a identidade de Israel. Por dias, os israelitas se dedicaram a agradecer, orar e celebrar a intervenção divina. Cada ação, cada gesto de gratidão fortalecia a convicção de que a vitória não era fruto da força humana, mas da fidelidade e do poder de Deus. Assim, a paz e a libertação se instalavam gradualmente e o povo começava a enxergar um novo amanhecer, onde a esperança se fazia presente mesmo após os momentos mais sombrios. Após a vitória, o povo recolheu o ouro dos midianitas derrotados, um resquício do tesouro dos inimigos. Com esse ouro, Gideão confeccionou um efode, um objeto que deveria servir de memorial da intervenção divina e lembrar a todos dos milagres operados pelo Senhor. No início, o efode era um símbolo de gratidão e fé, um lembrete de que Deus havia libertado Israel de um mal insuperável. No entanto, com o tempo, o objeto começou a ser venerado de forma inadequada, desviando a atenção da verdadeira adoração. O efode passou a ser tratado como um ídolo,
ofuscando a importância de seguir os ensinamentos divinos e de reconhecer que toda a vitória pertencia a Deus. Esse desvio despertou preocupação entre os líderes e os anciãos, pois mostrava que o coração do povo se corria para a vaidade e para o orgulho, em vez de manter a humildade e o temor ao Senhor. Gideão, que sempre havia liderado com fé e simplicidade, lamentava ver o milagre se transformar em motivo de idolatria. Ele compreendia que, embora o efode lembrasse o milagre, ele também representava o risco de afastar o povo do caminho da verdadeira devoção. Essa situação servia de alerta para todos. As bênçãos concedidas por Deus devem sempre ser lembradas com gratidão e humildade, sem se transformar em objetos de adoração que distorcem a fé. O episódio do efode demonstrava que, mesmo nos momentos de triunfo, era essencial manter o foco na palavra do Senhor e na prática sincera da fé, para que nenhum símbolo material se tornasse um obstáculo na relação com o Criador. Mesmo após a vitória que trouxe libertação e esperança, o legado de Gideão começou a mostrar suas rachaduras. O filho de Gideão, movido por uma ambição desmedida, não quis seguir o caminho de fé e humildade de seu pai. Ao invés disso, Abimeleque desejava conquistar o poder para si e impor sua vontade pelo uso da força. Ele via na conquista dos inimigos e no respeito que o povo lhe demonstrava a chance de reinar sobre Israel. Mas sua sede de glória o levou a tomar decisões impiedosas. Em um gesto brutal, ele eliminou seus irmãos para eliminar qualquer concorrência ao trono, quebrando a harmonia e os princípios que seu pai havia cultivado com tanta dedicação. O reinado de Abimeleque foi curto e marcado por conflitos internos e injustiças, mostrando que a busca desenfreada pelo poder pode corromper até os que já foram instrumentos de salvação. A ambição de Abimeleque se opôs à verdadeira mensagem de Deus, que preza a humildade e a obediência, e acabou transformando um legado de libertação em um ciclo de opressão e dor para o povo. Essa tragédia familiar serviu como um alerta poderoso de que o verdadeiro líder deve governar com temor a Deus e não com o desejo de poder pessoal, preservando os valores de justiça e gratidão. O relato de Gideão e de seu filho deixou lições profundas que ecoam através dos tempos. A trajetória de Gideão demonstra que a verdadeira força não está na aparência ou na quantidade, mas na fé sincera e na confiança em Deus. Mesmo sendo um homem simples, Gideão foi escolhido para realizar grandes feitos porque seu coração era capaz de reconhecer e obedecer à vontade divina. Essa humildade e coragem o transformaram num exemplo de como o impossível pode ser alcançado quando se deposita confiança no Senhor. Por outro lado, o exemplo trágico de Abimeleque reforça que o desejo de poder e a ambição desmedida podem destruir legados e afastar o povo da verdadeira adoração. As experiências vividas por Israel, desde a opressão e os sinais miraculosos até a vitória, e a subsequente queda pelo orgulho, ensinam que a obediência a Deus é o caminho para a paz e a justiça. Essa história nos convida a refletir sobre nossas próprias vidas, a valorizar a humildade, a buscar a orientação divina e a lembrar que as bênçãos de Deus devem ser sempre recebidas com gratidão e responsabilidade. A narrativa de Gideão é um poderoso lembrete de que Deus usa os humildes para realizar grandes milagres e transformar situações desesperadoras em vitórias surpreendentes. Ela mostra que, mesmo diante da opressão e da dúvida, a fé pode mover montanhas e que a verdadeira liderança se constrói com obediência, humildade e temor ao Senhor. Ao mesmo tempo, o trágico exemplo da ambição de Abimeleque alerta para os perigos do orgulho e do desejo de poder, ensinando que o legado de fé e justiça pode ser corrompido quando se esquece a fonte de toda a verdadeira força. Assim, a história de Gideão nos inspira a buscar uma vida de fé genuína, onde cada ação é guiada pela confiança em Deus e onde os valores espirituais prevalecem sobre as tentações do poder mundano.